E estamos de volta com a nossa convidada, a professora Vanessa Andrade Barros, especialista em trabalho e situação prisional. Professora Vanessa, a gente começou a falar então do sistema carcerário, vamos dizer, das engrenagens, né, desse sistema que, até pela lei, deveria ter como objetivo a reintegração do indivíduo, mas que é uma contradição em si, como preparar um indivíduo para ser livre, ele encarcerado, né? Mas que mais que você falaria desse sistema, dessas engrenagens? Pois é, as prisões, embora elas tenham como esse mito fundador, vamos dizer assim, a ressocialização, a preparação do sujeito preso para voltar à sociedade, de fato, o que nós percebemos é que as prisões, elas cumprem um papel político de controle da força de trabalho, de controle da mão de obra, de controle social, de controle da população. Então, é uma função política de controle que as prisões têm. Mas ela precisa de uma justificativa para a sua existência tão longa, né? Imagina, desde o século XVI existem as prisões. Essa justificativa é a ressocialização, que é um paradoxo, como eu expliquei anteriormente. Agora, continua vigorando nos discursos oficiais e oficiosos muitas vezes esse mito da ressocialização pelo trabalho, como se o fato de o sujeito estar privado de liberdade, mas realizar alguma atividade de trabalho dentro da prisão, o preparasse para a vida fora das prisões. Mas, na verdade, o trabalho é mais do que isso. Dizer que o trabalho tem uma função ressocializadora poderia até ter, desde que dentro das condições adequadas, que não é o caso das prisões. E o que é o trabalho? O trabalho, ele é o que nos constitui como seres humanos. A gente fala no senso comum o trabalho das abelhas, o trabalho das formigas, mas não, os animais não trabalham. Os seres humanos trabalham. Trabalhar significa transformar a natureza e se transformar ao mesmo tempo. É pelo trabalho que nós imprimimos nossa marca ao mundo e que somos objeto, então, de reconhecimento, de valorização, de desenvolvimento pessoal. Na medida em que a gente trabalha, nós vamos nos desenvolvendo, nos aprimorando como pessoas, como profissionais. Quando Marx faz a crítica ao trabalho, que ele diz que o próprio ser humano no mundo capitalista se tornou uma mercadoria, né? Quer dizer, ele se vende no mercado de trabalho enquanto trabalhador, na verdade ele não está fazendo uma crítica ao trabalho em si, mas ao trabalho sob o sistema, né? A crítica que ele faz é a venda da força de trabalho em uma organização capitalista do trabalho. Então, na organização capitalista do trabalho, na separação entre concepção e execução, existem aqueles que pensam e aqueles que executam, na separação de quem detém os meios de produção e quem vende a força de trabalho. Essa é a crítica que Marx faz, que é clássica. Mas o próprio Marx fala da importância do trabalho, de uma centralidade ontológica na vida do ser humano, que é o trabalho. O trabalho nos organiza a nossa rotina, organiza nosso tempo. Nos identifica, Nos identifica, cria sociabilidades, né, proporciona processo de socialização, de produção, de criação de uma obra. Então, o trabalho ele é central na vida das pessoas. Agora, é preciso distinguir, Miriam, trabalho e emprego. O emprego é o vínculo contratual. Um vínculo que pode ser formal, até mesmo informal, mas é o vínculo trabalhista, vamos dizer assim. O trabalho é a atividade. Então, é mais do que a execução. O trabalho é o que a gente faz, como faz, para que faz, para quem faz, porque o trabalho tem um destinatário. Agora, o trabalho nas prisões deve ter uma especificidade enorme, porque são pessoas que estão submetidas na melhor das possibilidades, quando há trabalho para os presos, né? Eles não podem fazer greve, eles não podem se organizar, eles não têm sindicato, eles não têm nem contrato de trabalho, né? Não. O trabalho na prisão, ele é um dos elementos mais importantes para evitar a morte física, a morte simbólica, para evitar o aniquilamento absoluto. Evitar o ócio infinito, que pode parecer bom, mas é terrível, enlouquecedor. Mas, na verdade, esse ócio infinito, ele levaria o sujeito à morte. Sempre tem alguma atividade que o preso, a presa, tem que desenvolver para não morrer. Dostoiévski, naquele livro Recordação da Casa dos Mortos, maravilhoso, um clássico, né? Ele fala, tem uma passagem que ele diz que mesmo os presos sendo levados a
mudar de lugar enormes troncos de árvore, tira de um lugar, põe no outro, depois que levou toda uma pilha para um lugar, leva de volta para o lugar original, mesmo que seja esse tipo de atividade, ainda assim os presos morreriam se não fosse, se não existisse. Porque o ócio absoluto significa a morte, não ter absolutamente nada para fazer a morte. Então, eles fazem alguma coisa, eles trabalham com linha, eles trabalham com papel. São trabalhos geralmente repetitivos, simples, né? São trabalhos muito precários. Tem alguns trabalhos que os identificam como presos, que são chamados trabalhos de presos. Por exemplo, aqui em Minas é muito comum, nas grandes unidades prisionais, os presos trabalharem na costura de bolas de couro. Ocorre que essas bolas são industrializadas. A costura de bola é um trabalho típico de preso. Então, quando o sujeito sai da prisão e vai procurar um emprego e eles falam, o que você sabe fazer? Eu sei costurar a bola. Ah, então você teve preso. É identificatório, assim, da marca prisional, do estigma prisional. Então, costurar a bola, colocar a mola em prendedor de roupa, dobrar, encaixar, embalar, etiquetar, são trabalhos que não agregam valor, que não se configuram como uma formação profissional. E eles recebem pouco? Olha, eles recebem, quando recebem, o permitido é 3/4 do salário mínimo. E não tem direito trabalhista algum. Isso aí na própria lei de execuções penais já tira do preso os direitos trabalhistas. Agora, isso que é incrível, né? Quer dizer, o sistema é tão voraz na sua busca pelo lucro que aquela pessoa que já está ali decaída, já está numa situação difícil, ela ainda tem um resto de lucro a dar para o sistema, né? Isso é impressionante, né? É mão de obra barata, né? Mão de obra muito barata, porque não incide nesse trabalho os impostos, a carga trabalhista. Então, os empresários que levam o seu material para o interior das prisões, para que os presos e presas trabalhem com aquele material, ele não paga impostos. Então, ele paga esse salário ao preso, 3/4 do salário mínimo e mais nada. E é exigido do preso uma produtividade enorme. E o preso dá o melhor de si para ele manter aquela vaga, né? Para ele preservar aquela vaga de trabalho. Porque assim como extramuros, intramuros, o mercado de trabalho é muito restrito. E o dinheiro tem importância lá dentro? Enorme, enorme. O dinheiro, ele ocupa uma função muito importante. Ou para ajudar a família, ou mesmo para comprar certas coisas de que ele tem necessidade, ou até para se contrapor aos outros presos, né, Naná? Na rotina da prisão, que é muito cruel também entre eles, né? Agora, e a situação das mulheres? A situação das mulheres é dramática, Miriam. Primeiro que o crescimento do encarceramento feminino está enorme. Nos últimos 10 anos, aumentou mais de 500% o encarceramento feminino. Enquanto o encarceramento masculino subiu 200% aproximadamente, o das mulheres subiu 500%. Por quê? Porque as mulheres passaram a ocupar também a esfera lugares... pública também, lugares no tráfico de drogas. Quase 90% da população encarcerada feminina é relativa a tráfico. Então, geralmente, os homens são presos ou mortos, né, nas disputas internas. Elas assumem ou são o companheiras comando, deles e... Elas assumem o comando, elas ocupam cargos, né, na organização de venda de drogas. Agora, há uma especificidade, né, na prisão delas, até o fato, às vezes, elas serem filhos, né? São pouquíssimas as unidades prisionais construídas especialmente para as mulheres. As que existem são adaptadas. E elas não têm... as questões de gênero não participaram da adaptação dessas prisões. São celas como se fossem celas e unidades prisionais masculinas, só que as mulheres usam. Da mesma forma que o que é oferecido pelo Estado. Então, por exemplo, as mulheres não recebem absorvente higiênico. Porque o homem não menstrua, então não tem absorvente higiênico nos pertences que são entregues. Tem visita íntima? As mulheres têm visita íntima, têm o direito à visita íntima às presas condenadas, porque esse é um detalhe muito importante. Assim como os homens, as mulheres também, mais de 40% da população encarcerada no Brasil é de preso provisório, que não foram julgados ainda. Então, quando é preso provisório, não tem os direitos garantidos aos presos condenados em penitenciários. O que é um descalabro, porque muitos já deveriam estar condenados, né? É a lentidão da justiça que os coloca nessa situação. O hiperencarceramento que nós estamos vivendo, os processos são lentos, tudo é muito lento, né?
Então, eles ficam nós sabemos de casos onde o sujeito ficou preso 90 dias sem ser ouvido pelo juiz. Quando ele é ouvido pelo juiz, ele é solto, porque a prisão não era justificada. Agora, esses 90 dias que ele ficou lá? As perdas e danos desses 90 dias. As perdas e danos. Na verdade, tem uma juíza, Maria Lúcia Caran, que eu gosto muito. Ela é uma juíza federal, participa de várias organizações internacionais, é professora, pesquisadora. Ela tem uma frase que sintetiza as prisões. Ela fala: prisão é o lugar de danos e dores. Não tem mais nada na prisão, só danos e dores. E as mulheres, muitas vezes, elas são presas grávidas e elas vão ter seus bebês na prisão. E eu tenho a impressão que os danos e dores das mulheres, em certos aspectos, são maiores, porque, pelo que eu vi de vários trabalhos, elas são abandonadas. Quando os homens são presos, as mulheres vão e continuam visitando. Quando são elas que cometem, os companheiros abandonam-nas, né? Sim, você tem toda a razão. Se você observa fila de visita de frente às penitenciárias e presídios, 99,9% de mulher. Homem não visita. Então, você perguntou sobre visita íntima. As mulheres condenadas têm direito, mas os homens não vão. Eles arrumam outra aqui fora e abandonam, é verdade. Agora, as mulheres não, elas sustentam. Enfim, vamos fazer outro intervalo então e vamos voltar já fazendo uma pequena radiografia do sistema prisional do Brasil, que é considerado medieval por um ex-ministro da Justiça. Até daqui a pouco.